E aí, já falando aqui da CPI, emendando, que já estamos falando do Senado, vejam só. Segundo o presidente da CPI, a ideia é que as famílias que perderam parentes ingressem com ações indenizatórias. Foi tudo culpa de Bolsonaro. 565 mil pessoas processando. Mas a gente sabe qual é o pior disso? Não vai processar Bolsonaro. Vai processar o Brasil, a União. Você já pensou pagar indenização a 565 mil famílias? Quanto que vale uma vida? Quanto que vale uma vida? Vai pagar isso como? Com base em quê? Que foi Bolsonaro que atentou contra a vida dessas pessoas? A Elisa diz, populismo barato. Quanto mais alta a pilha de vidas perdidas, mais alto o palanque político. É um canalha. Pague indenização para cada família das vítimas do desvio de 260 milhões de reais da ações do Amazonas. A família do Omar foi presa. Presa. Tá lá, Renan Calheiros diz que o relatório da CPI vai propor indenização por óbitos. Esta comissão parlamentar de inquérito deverá ter em seu relatório final uma recomendação às advocacias dos estados, da União dos Estados, em solidariedade às pessoas que perderam entes queridos e muitos deles que estão sequelados. Que a advocacia ajude essas pessoas a entrar na justiça pedindo a indenização por este crime absurdo. O vice-presidente da CPI, o Randolph, sugeriu que, além da União, também tenham que pagar indenizações às empresas que lucraram com a venda de medicamentos sem eficácia comprovada. E o Renan já concordou. Nós temos que fazer com que sirva de exemplo. Disse o Omar. Aí, gente, foi engraçado. Que o Renan foi no Roda Viva, né? Eu não ia perder meu tempo para assistir o Renan Calheiros. A Elisa não trouxe nenhum recorte do... Não, ela tá trouxendo o recorte do Renan falando da questão do Carlos Bolsonaro. Só que aí o Roger trouxe um recorte muito interessante. Um jornalista da Folha de São Paulo, Vinícius alguma coisa, mandou a real pro Renan Calheiros. Vejam só, vale a pena ouvir. A pergunta, essa CPI vai dar em alguma coisa? As pessoas... A CPI ela está muito forte no imaginário, né, das pessoas por conta de uma tradição de investigações pelo parlamento. E a CPI ela só sugere uma punição, ela não pune, ela sugere que alguém seja indiciado, denunciado. Eu queria fazer uma pergunta jogando um pouquinho para frente. Como vai ser esse relatório final do senhor? O senhor vai dividir em capítulos? O senhor vai fazer relatórios distintos? O senhor vai fazer relatórios em tempos distintos? Calma. Apresenta um relatório agora, daqui a um mês o senhor apresenta um outro final relatório. É bom. E como que o senhor vai fazer para que esse relatório tenha credibilidade, uma vez que o senhor é um político que, historicamente, foi sucessivamente investigado por corrupção e lavagem de dinheiro? E aí, Renan? Como é que vai fazer para ter um mínimo de credibilidade uma pessoa como Renan Calheiros? A vida toda envolvida em escândalo de corrupção. Até o jornalista da Folha de São Paulo quer saber qual vai ser a mágica do Renanzinho. E aí essa CPI, eu nem vou trazer a matéria explicando, que eu não vou perder meu tempo. Eu já vou mostrar aqui para vocês a reação da própria imprensa. Renan Calheiros quer indiciar Bolsonaro por curandeirismo e charlatanismo. Bolsonaro agora virou o curandeiro, o xamã brasileiro. O Dalsin aí do Street Fighter. É Bolsonaro agora, o curandeiro. Curandeirismo. Até errei, porque eu nunca tinha visto essa palavra em minha vida. Aí a UOL, ontem, fez uma live com o Sakamoto, lulista vermelhíssimo, Rogério Carvalho, senador petista, não precisa falar nada, e um cara apresentador. E aí, eles entrevistaram, né, o pai da entrevista, o Marco Sabino, professor do IBMEC. Nem vou dar play no vídeo. A própria chamada do UOL já é suficiente. Complicado enquadrar Bolsonaro em crime de publicidade enganosa, analisa o especialista. Profissionaliza acusações de charlatanismo e curandeirismo que a CPI deve sugerir ao MPF contra o presidente Bolsonaro. Não me parece que o presidente praticou curandeirismo. Nem o UOL consegue levar a sério o Renan Calheiros.
nem o UOL. E tudo isso aconteceu por quê? A CPI desidratou. Eles agora estão começando a mirar na questão das fake news. Tanto que você vê, CPI encerra capítulo Covaxin com o depoimento de Ricardo Barros. Vai acontecer hoje. Vai acabar. Vai acabar, e aí? Acabou. Não acharam... Gente, por que não vai chamar... Por que não chama você de corrupto, Renan? Chama de corrupto, chama de ladrão. Não, charlatão, curandeiro. Porque não achou nada pra falar que roubou, né? Não achou nada pra falar que Bolsonaro roubou, não foi? Né? Tá bom. E você vê, por isso também que ele tá aí nesse gritinho. CPI tenta reclamar protagonismo para se manter até outubro. Não tem pauta, ninguém mais tá ligando. Perdido nos últimos dias em razão das discussões sobre a PEC do voto expresso na Câmara e de depoimentos mornos na comissão. Esse é o motivo aí de terem perdido o protagonismo político. Entre essas novas decisões, para reaquecer a CPI, estão a aprovação de uma acareação entre o Onyx e o Luiz Miranda e o anúncio que o relator da CPI, o Renan Calheiros, pretende indiciar o presidente por crime de curandeirismo. Nos bastidores, senadores dizem que as medidas já estavam estudadas há alguns dias e tudo mais, mas foram lançadas nesta quarta em uma tentativa de esquentar e dar uma mexida na comissão. Eles assumem, queremos, holofotes, batam palma pra gente dançar. O objetivo é manter a comissão em evidência até outubro, quando o relator pretende apresentar o relatório final. Não deve nem ser outubro mais, deve ser aí no meio para o final de setembro. A avaliação de integrantes do colegiado é de que, desde a volta do recesso parlamentar de julho, os depoimentos estavam fracos, é muita retórica e pouco fato, diz um auxiliar dos senadores. Aposta de que a CPI retome o protagonismo já nesta quinta, quando ouvirá o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros. Bom, se der com burros na água, eu vou dar muita risada. E aí, sobre CPI, vejam só o seguinte. A gente agora começar a ter duas notícias boas, mas uma notícia ruim. No Rio Grande do Norte, também está tendo a CPI da pandemia e vão chamar o senhor Carlos Gabas. Mas o Kelps Lima, que é o presidente da CPI no Rio Grande do Norte, informou ontem o seguinte: nosso pedido de liminar para que a Assembleia transmita as sessões da CPI foi negada pela Justiça. Não pode mostrar. Ninguém vai assistir. Ninguém pode ver o Carlos Gabas sendo inquirido. Infelizmente, né? Obviamente, respeitamos a decisão, mas iremos recorrer. Não nos conformamos com o fato da Assembleia Legislativa não tornar pública as investigações da CPI do Rio Grande do Norte. Vamos continuar cobrando da Assembleia Legislativa que vote urgente a mudança do regimento que foi engavetado pela CCJ de maioria governista e continuar recorrendo ao judiciário. Os petistas do Rio Grande do Norte não estão engavetando, não querem, para proteger o Gabas, proteger a governadora, né? A declaração do desembargador diz que este tema é interno da Assembleia Legislativa. A maioria governista não quer transmitir as sessões ao vivo. Vamos continuar cobrando e pressionando a transmissão das sessões da CPI do Rio Grande do Norte. Eu espero que o Kelps, ele mesmo transmita. Bota o celular e dá o play, amigão. Com som bom, com som ruim, dá um jeito. Transmite, se filma. Nem que seja só o áudio, só pra gente ouvir o senhor Carlos Gabas. Isso daqui eu soube porque a Anitta trouxe essa matéria e eu achei interessante um comentário. E aí a gente entra em algumas notícias boas. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte não quer transparência na CPI. Por quê? Porque querem cobrir o Gabas. E a Anitta recebeu um comentário de um rapaz chamado Francisco Justo. E ele diz o seguinte: conheço bem o Rio Grande do Norte, principalmente o interior. O povão do Rio Grande do Norte desconhece a verdade. Os fatos e dados verídicos que acontecem no país. Recebem informação de boca, tipo telefone sem fio, e vão montando suas verdades. Eu bem sei como é isso. Os políticos pilantras, a maioria, deitam e rolam. Dá pena. Esse é um grave problema do governo federal, que não está conseguindo resolver. Fazer com que os seus feitos, suas ações positivas, cheguem ao povão de forma verdadeira e correta.
A comunicação com a massa, com o povão, com os mais humildes, não funciona. A Globo e os políticos é que ditam a verdade. Não à toa, Bolsonaro começa a falar com as rádios.